Diante de tantas opções de investimentos e de tanta gente falando do assunto, pode ser que você se sinta um pouco perdido na hora de investir. Mas quais são aqueles investimentos que não podem faltar na sua carteira? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou responder essa pergunta, vou mostrar alguns ativos que eu tenho na minha carteira pessoal e também vou te explicar como você pode fazer esses investimentos. Uma outra observação bem rápida é que nada do que eu falar aqui nesse vídeo é recomendação de investimentos, então esse vídeo ele tem fins exclusivamente educativos. Vamos então para o investimento número 1 dos 5 que eu separei nesse vídeo que não podem faltar na sua carteira. Número 1, ouro. Gente, qual que é o sentido do ouro? Entenda uma coisa, ouro é ouro desde a história da humanidade, sempre foi visto e ainda hoje é visto como algo de muito valor, até do ponto de vista mais histórico, filosófico e austríaco. Os próprios economistas austríacos defendem o padrão ouro porque de fato foi um período de muita prosperidade, de muito desenvolvimento econômico, mas até tirando esse lado mais histórico, vamos se atentar aqui à parte de investimentos. O ponto é que o ouro, geralmente ele se comporta bem durante recessões econômicas. Então, quando você investe em ouro, você está protegendo uma parte da sua carteira no caso de uma crise, de uma recessão. Muitas pessoas não gostam de falar de crise, de recessão, e é um assunto chato mesmo, mas é algo inevitável, faz parte do ciclo de mercado. Em algum momento, as economias do mundo todo vão entrar num ciclo de contração econômica, e aí cabe a nós nos posicionarmos de acordo. E como que a gente se posiciona de uma forma mais defensiva, principalmente investindo em metais preciosos. E aqui, entre as opções de metais preciosos, nós temos o ouro. Vamos dar uma olhada aqui no comportamento, na performance do ouro nas últimas recessões. Então, tomando como base as 8 recessões que ocorreram de 1973 até 2020, em todas, exceto em 2, o ouro superou o S&P 500, que é o índice aí das maiores ações americanas. As únicas exceções ocorreram em 81 e em 1990, que são aqui, por essa imagem vocês conseguem ver esses números vermelhos, mas veja que de 8 recessões passadas, o ouro foi bem em 6. O que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer de novo, mas existe uma probabilidade muito grande que o ouro continue a performar dessa forma, visto que estatisticamente ele foi muito bem em períodos de crise. E aí, quais são as 2 formas mais recomendadas, assim, que eu entendo para você investir em ouro? A primeira delas é através de ouro físico e a segunda através de ETFs em dólar no exterior. Falando aqui sobre ouro físico, no exterior é muito comum, existe um mercado muito grande de bullion coins. Você já ouviu falar sobre bullion coins? Comenta aqui embaixo, porque é algo muito fascinante. Não sei se vocês já viram, são moedas, mas elas são tão bonitas, assim, e é uma forma muito interessante de você comprar o metal precioso em si. E depois você pode vender, revender, claro, né? Tem sempre que comprar de um lugar confiável. Tem um lugar em Nova York, eu até estive recentemente em Nova York, muito legal, é tipo uma casa de câmbio de bullion coins. Então, para vocês terem ideia como esse mercado ele é aquecido no exterior, se você tem alguma viagem para o exterior programada, não deixe de pesquisar alguma casa de bullion coins, algum lugar que tenha essas bullion coins, pelo menos para você conhecer. No Brasil não é tão popular, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito atrasado, né? O fazendão tá sempre atrasado, mas lá fora existe um mercado para isso. Já em relação aos ETFs, para quem não quer ter o metal físico, ou por uma questão de não pode, por questões de segurança, sei lá, às vezes você mora num lugar, você não quer ter o metal físico ali na sua casa, ou então por medo, por receio que alguma coisa aconteça, ou então você não consegue, tem dificuldades na logística, assim. Uma outra opção também é fazer através de ETFs. Existem 2 principais ETFs de ouro, que é o IAL e o GLD. São ETFs dolarizados. Existem fundos no Brasil também que investem em dólar, mas eu tenho uma máxima na minha vida que tudo que você puder comprar em dólar, compre em dólar. Não pense muito antes de dolarizar o seu patrimônio, ainda mais agora, com o fim do mandato do Campos Neto esse ano, vocês precisam aproveitar as oportunidades que o mercado dá de dolarizar o seu patrimônio. O mercado financeiro brasileiro é completamente irrelevante perto de outros mercados, como o mercado americano. Então,
internacionalize o seu patrimônio. E nesse sentido, conte com o meu escritório. Preencha esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Entre em contato com a minha equipe. Nós falaremos com você, agendaremos uma reunião com você para entender melhor o que você busca e oferecer alguma de nossas soluções. Investimento número 2 que eu teria com certeza na minha carteira se eu tivesse dinheiro no Brasil. Eu já falei que eu não invisto em Brasil, tá? Não tenho investimento em Brasil, ações, fundo imobiliário, não tenho. Mas esse daqui eu faria porque de fato é um índice muito bom. Estou falando do IMAB5. Do que se trata o IMAB5? O IMAB5 é um índice, tá? Ele representa uma carteira de títulos do Tesouro IPCA com vencimento menor que 5 anos. E se a gente olhar o gráfico, o IMAB5 ele deu um show, assim, se comparado, por exemplo, com CDI, poupança, IFIX, Ibovespa. Então, assim, realmente eu desconheço um índice melhor para a economia brasileira do que o IMAB5. E por que isso? Qual que é a explicação? Porque Brasil é juros e inflação. Não foge muito dessa regra. Quais são as duas tendências macroeconômicas do Brasil? Juros e inflação. Portanto, IMAB5. Ah, Nanda, mas tem um outro índice que performou não sei quanto. Tá, mas geralmente tudo que eu vi é sempre considerando períodos curtos de tempo. Se você pegar todo o histórico, um período realmente bastante tempo ali, os últimos 20 anos, eu de fato desconheço algum índice que performou melhor do que o IMAB5. Como que você investe em um índice? Através de um ETF. Geralmente todo ETF ele segue um índice de referência. O B5P211 ele segue o IMAB5. Você pode comprá-lo através aí do seu home broker. Muitas pessoas podem até falar assim, seria o equivalente a eu comprar um título mais IPCA? Mais ou menos. Vamos lá. Como que eu posso explicar isso sem ser deselegante? O problema de você comprar o título direto, por exemplo, você vê lá na sua corretora, tá pagando IPCA mais 6%. O problema disso é que muitas vezes não, quase sempre, né? O valor que você tá recebendo não é a rentabilidade real daquele título. Aconteceu uma situação com uma cliente minha esses dias, olha que eu nem falo de carteira Brasil, tá? Aqui no escritório a gente nem atende Brasil, mas eu tava conversando com essa cliente e aí ela me falou o que foi oferecido e aí eu falei assim, não vou falar o nome dela, mas eu falei, olha, tá diferente do que realmente paga e eu posso te provar. E aí eu entrei no site e falei pra ela, eu mandei exatamente isso, eu falei assim, olha só, por exemplo, NTNB maio de 2029, quanto que tava pagando na corretora dela e quanto que realmente paga. Perceba que o quanto realmente paga é sempre acima do que o quanto ela recebe, porque tem esse spread das corretoras. Sim, ou seja, as corretoras ganham em cima disso, mas não é um custo transparente. Mas o ETF também tem taxa de administração. Tem, mas é muito baixinha. Então, como as corretoras acabam não ganhando muito na venda, aliás, não ganhando nada na venda desse ETF, elas acabam não recomendando. Então, tome cuidado com isso, tá? Eu acho que quando se fala de gestão de investimentos, você precisa ter muita confiança em quem faz essa gestão para você. E é esperado que essa pessoa tenha integridade, que essa pessoa te ofereça algo que realmente seja bom para você e não queira simplesmente ganhar dinheiro em cima da sua carteira. Aliás, se você tem uma carteira Brasil ou fora e não sabe se ela tá muito boa, se fez sentido, como que está, se você tem dúvidas em relação a ela, eu vou pedir para você mandar um e-mail em wealth@guardiantrustcapital.com. Mande o extrato, nós faremos uma avaliação gratuita para você. Então, mande tudo, a gente não vai cobrar nada por isso, então minha equipe estará à disposição para analisar com você. Investimento número 3, bonds americanos. Bonds são títulos de dívida que podem ser emitidos tanto por governos quanto por empresas. Quando esses títulos são emitidos por governos, eles também são chamados de bonds soberanos. Já quando são emitidos por empresas, são chamados de bonds corporativos. Aqui no Brasil, nós conhecemos esses bonds corporativos como debentures. No caso dos bonds do governo americano, hoje eles estão pagando algo em torno de 5% em dólares. E isso é muito se pegar o histórico aí de pagamento dos títulos de dívida americana. Que às vezes a gente tem aquela visão, né? 5% não é muito, porque eu consigo um CDB que paga 15%. Só que não é essa conta que você tem que fazer, porque mesmo que você consiga um CDB pagando 15%, essa não é a rentabilidade real. Porque se você vive no Brasil, a inflação que
você sente na sua pele é a inflação do real. Então, quando você desconta essa inflação, pode ser que você não tenha uma rentabilidade tão boa assim. Aliás, a sua rentabilidade real pode ser até negativa. Mas não tem só bonds do governo americano. Existem também os bonds corporativos lá fora de algumas empresas, inclusive, que pagam muito bem, uma boa avaliação de risco. Uma dessas empresas é justamente a PBF. O que é a PBF? É uma empresa de refino e logística de petróleo. Ela produz e vende combustíveis para transporte, lubrificante, matéria-prima, enfim, vários outros produtos petrolíferos. E aqui, avaliando esse bond aqui da PBF, veja só, ele está pagando aqui o yield to maturity dele 6,7. Isso considerando até o vencimento. Tudo bem que ele é um callable bond. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, tá? Senão eu teria que fazer um vídeo completo sobre bond, né? Mas lá fora também tem isso, que são os callable bonds e os non-callable bonds. Callable bond é quando o emissor ele consegue resgatar antes do tempo. Non-callable bond é quando o emissor não pode resgatar antes do tempo. Então, por isso que você tem YTM, que seria se esse título se você ficar com esse título, segurar esse título até a sua maturidade, ou YTC, que é no caso aí quando ocorre a call. Mas veja que o current coupon aqui da PBF está em 6% ao ano. Então, imagina, o cliente às vezes tem a conta lá em dólares e aí tá recebendo 6% ao ano em dólares só em um ativo que tem uma boa avaliação de risco. Como que a gente avalia o risco? Dá para fazer primeiro, né, pelas próprias classificadoras de risco, mas assim não é suficiente porque essas agências já tiveram muitos problemas historicamente. Mas um indicador que a gente usa aqui no escritório é o índice de cobertura, tá? Esse indicador, o que ele mostra? O quanto que a empresa ela é capaz de liquidar, né, as suas dívidas sem gerar comprometimento no pagamento, né? Qual que é a capacidade financeira da empresa de honrar com aquela dívida, tá? Em resumo, seria isso. Quanto maior for o índice de cobertura, maior a capacidade daquela empresa de gerar fluxo de caixa para honrar com aquela dívida. Ah, mas qual que é o índice de referência? Pegando bonds que são high grade, ou seja, bonds que têm uma boa avaliação de crédito, é interessante que ele fique acima de 10 vezes. Nesse caso aqui da PBF, veja que ele está em 19,6. Então, aparentemente, uma empresa muito saudável. E não é para você escolher o bond só pelo yield. Eu vejo gente lá, eu vou escolher e nem olha o emissor, não tá nem aí pro emissor, entendeu? Não faça. E se você não consegue fazer isso, não tem problema nenhum. Às vezes você não tem tempo, às vezes nem é a sua área de atuação, mas aí, como eu falei, conte com um profissional que vai estudar isso, que vai conseguir olhar e identificar, olha, esse aqui é um bom emissor, esse aqui é um emissor ruim, isso aqui faz sentido de acordo com o ciclo econômico, enfim, uma análise mais profunda. Investimento número 4, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, que é platina. Por que me acendeu o alerta de platina? Gente, o Trump, existe uma grande possibilidade do Trump vencer as eleições nos Estados Unidos. E ele deu um discurso falando que iria retirar a obrigatoriedade dos veículos elétricos. Ele não é muito pró-veículo elétrico. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no que ele falou. But if somebody wants to buy a gas-powered car, gasoline-powered car, or a hybrid, they're going to be able to do it. And we're going to make that change on day one. E por que platina? Porque platina é utilizada como catalisador para veículos que funcionam à base de combustíveis fósseis. E assim, fora que muitas pessoas têm predileção a ter o carro que não é elétrico por questão de autonomia, por estar acostumado, por infraestrutura do local. Então, eu acho que faz um pouco de sentido a gente pensar nisso, né? Então, assim, acaba que existe uma demanda por carro movido a combustível fóssil. O Trump deve aplicar essa medida, ele já comentou isso, ele nem foi eleito, mas já comentou isso. E a platina, ela é
usada como catalisador. Como que você investe em platina? Lembrando que isso aqui é só uma tese, pode ser que se materialize, pode ser que não, mas o ponto é que existe sim uma demanda por platina e dependendo do percentual que você coloca na sua carteira, vale a pena para diversificar. Aí aqui, qual que é o ETF? Eu coloquei aqui um exemplo desse ETF aqui que investe em platina. O ETF para investir em platina é o PLTM, também negociado na Bolsa Americana. Gente, vocês já repararam assim o nível de maturidade mesmo do mercado americano? Porque, gente, tem ETF de tudo nos Estados Unidos, assim, cara, com tantas opções, e no Brasil ele é tão ridículo. Não, sério. Mas vamos lá para o último item da lista, Bitcoin. Se é que dá para chamar Bitcoin de investimento, né? Porque tem uma tese muito maior do que o simples fato de você comprar e depois vender no lucro, né? Eu, há muito tempo atrás, eu li aquele livro O Padrão Bitcoin. É muito interessante. O autor, ele faz um experimento de como seria o mundo sob o padrão Bitcoin, que seria um padrão ouro 2.0, que, óbvio, ainda não se materializou. Na minha visão, vai demorar muito pra gente atingir esse nível de adoção, de maturidade, né? Mas até lá, hoje, o que a gente tem? Muitas pessoas enxergando o Bitcoin como um mero ativo financeiro. É óbvio que o Bitcoin é mais do que isso, mas pensando aqui exclusivamente no preço, nós temos um modelo de valuation muito interessante, que é o Stock to Flow. Esse modelo tem uma série de limitações, como qualquer outro modelo de valuation, ele não consegue ser exato. Até porque o Plan B, o autor desse modelo, ele usou várias aproximações, ele usou regressão linear, então assim, muita coisa foi transposta nos cálculos, não dá pra ser um negócio perfeito. Ok, né? Mas é interessante como ele acerta, entendeu? Independente das limitações, historicamente, veja que o preço do Bitcoin, ele andou assim, ele sempre busca praticamente ali o preço conforme o modelo. E hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, julho de 2024, o preço ele está abaixo do modelo. Então, eu já falei em outro vídeo que eu ainda acredito que é uma excelente oportunidade de compra para quem está pensando no Bitcoin como investimento. Existem duas principais formas também. A primeira é você comprar a moeda em si, você abrir uma conta numa exchange e comprar Bitcoin e mandar para sua carteira. Se você seguir essa opção, não deixe de investir em uma carteira, de aprender como faz, de guardar suas chaves certinho. E a segunda opção, que é mais prática para quem não quer saber de carteira, não quer saber nada disso, que é fazer via ETF. Aqui no caso, recentemente nós tivemos alguns ETFs aprovados nos Estados Unidos, e um deles é o IBIT, que é o ETF da BlackRock. E aí, quais desses investimentos você já conhecia? Comenta aqui embaixo, dá uma olhada no que o pessoal tá falando. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem aqui. E até a próxima, pessoal!